Então, uma boa tarde a todos vocês. Então, eu estava vendo aqui uma matéria na revista UFO, né? É uma matéria que ela foi publicada, é do número 132 da revista UFO, e ela foi publicada em 2007, se eu não me engano, né? Então eu acabei me deparando aqui com um caso muito interessante, que é desse senhor aí, ó. Que para quem não sabe é o Cabo Valdez. Aqui no canal a gente chegou até a falar alguma coisa sobre o caso Valdez, que é um caso bastante emblemático. Dentro da minha opinião, eu acredito que seja um dos casos mais marcantes que existe na ufologia, principalmente com referência à abdução, que o caso do Valdez determinou praticamente que houve alguma coisa de lapso de tempo ou uma viagem no tempo. É um caso interessante. A revista UFO aqui em 2007 acabou retratando. E eu queria aproveitar aqui a oportunidade e pelo menos ler o conteúdo aqui da revista UFO a respeito desse caso, que é um caso realmente emblemático. Então está começando assim, a verdade revelada no caso de 30 anos depois, né, que está aqui a matéria, mas na verdade equivale-se hoje a 46 anos depois, que equivale, né, tá? Que está retratando este caso. Então está aqui colocando em 25 de abril, terá completado no caso 30 anos, que foi em 2007, hoje seria por volta de 46 anos, o caso do ufológico, do chileno mais conhecido de todos os tempos. Naquele dia, em mês de 1977, o então cabo do Exército, Armando Valdez, desaparecia em pleno voo durante o exercício militar conduzido na região de Putre, nos Andes. Interessante esse caso, eu já até relatei alguma coisa a respeito no canal, né? E acontece que o Cabo Valdez, o que aconteceu? Ele teve uma situação que inclusive existe uma especificação bem melhor a respeito da história. Eu vou colocar de uma forma bem resumida aqui, que o que aconteceu? O Cabo Valdez desaparecia em pleno ar durante exercícios militares conduzidos na região de Putre, nos Andes, diante dos homens que ele comandava. Já havia caído a noite e as atividades do grupo tinham se iniciado quando todos os viram estupefatos, um objeto voador de grande brilho aproximar-se rapidamente do local onde estavam. O UFO chegou a poucos metros do solo e ficou sobrevoando o local, provocando estranhas sensações. Passado algum tempo, disparou-se uma espécie de raio de luz sobre Valdez, que simplesmente sumiu, deixando em pânico seus convidados. O disco voador deixou o local e os soldados deram início a uma busca frenética por seu instrutor, sem sucesso. Por vários minutos, em total pânico, não conseguiram localizar Valdez, até que ele ressurgiu atordoado e sem memória. Sentia-se estranho e dizia coisas incoerentes, em meio a espasmos e crises de histeria. Apenas me recordo que vi sentado, sem saber como poder estar naquela posição. Meus homens me perguntaram coisas que eu não tinha como responder, pois não sabia o que tinha acontecido, declarou ele na época, antes de ser proibido pelo governo manifestar-se, porque houve isso aí realmente. Existe um caso muito estranho do caso Valdez, eu vou ver se eu consigo retratar com propriedade mais alguma coisa a respeito, independente desse resumo, né? O mais estranho da sua experiência foi que Valdez voltara diante de seus soldados com a barba crescida, como se tivesse passado 5 dias. Ou seja, ele foi abduzido, para que vocês entendam, ele foi abduzido diante dos soldados deles, né?
Aí de repente eles procuraram, o homem tinha desaparecido. Pelo que parece que fala, consta o livro, que coisa de 10 minutos depois, ou 15, ele retornou. E quando ele retornou já meio desorientado, né, claro, e estava com a barba crescida, e a gente sabe que no exército, né, você não pode, sei lá, usar barba ou estar, todo dia você tem que se barbear. Então era uma das características, que tem também algum relato que não está aqui, que fala que as botas dele também estavam raladas. E a gente sabe que os militares, eles têm a obrigação de também deixar sempre os trajes limpos, né? Arrumar a sua cama dos alojamentos, e tem também a obrigação de estar com principalmente as botas engraxadas, o armamento sempre limpo, né? Então existe uma disciplina em torno dos militares. E o que ocorreu, que foi alguns minutos depois, que ele retorna nessa situação, né, que com a barba já de 5 dias já crescida e as botas também raladas. Quer dizer, uma coisa estranha. Por isso que eu pergunto, será que isso realmente foi o Valdez? Ele atravessou uma experiência que foi, digamos, uma viagem no tempo, porque o que tudo leva a crer é que ele tenha sido abduzido e de repentemente ele deve ter, durante um período lá de, digamos aí, de alguns minutos, ele tenha passado a temporalidade de talvez dias, né, à frente da idade normal dele. Bom, 3 décadas depois, que hoje na verdade não são 3 décadas, né? Aqui está dando mais, porque nós estamos falando do nosso ano aqui. Eu estou lendo uma matéria que é de 2007, tá bom? Então, 3 décadas depois do fato tendo sido mantido em sigilo sobre sua vida até então, Armando Valdez está aposentado, tornou-se evangélico e acredita que a sua experiência tenha sido um alerta para que ele mudasse sua forma de ver o mundo. Interessante, né? Durante a 10ª Jornada Chilena de Ufologia, o ex-militar quebrou definitivamente o silêncio e comunicou que acabara de escrever um livro sobre sua experiência, que ofereceu para publicação à revista UFO. Eu não sabia disso, tá vendo? Tá? E a partir daí, ele foi homenageado durante o evento. O que ele espera é que essa mensagem seja conhecida por todos os que estão na área, né? O mistério dos UFOs não pode permanecer oculto. O que o livro será lançado pela coleção da Biblioteca UFO ainda este ano. Quer dizer, na verdade eu estou falando de um relato de 2007, tá, gente? Então eu estou lendo aqui na íntegra, porque é uma revista da Matéria UFO, tá? Na Matéria UFO, nessa revista aqui, que é o número 132, tá vendo? Ela saiu aqui. Então eu estou pegando alguns casos aqui para a gente poder falar um pouquinho de ufologia e retratar alguns casos. Esse caso do Valdez é um caso que para mim sempre foi emblemático pelo fato de que ele visa que provavelmente ele deve ter passado um lapso de tempo em algum outro lugar que não se sabe, na verdade, não sabe o que poderia ter acontecido com Cabo Valdez. Quando foi? Acho que foi em 2018, acredito, né? Não sei se eu estou preciso com o ano. Então nós fizemos, ele saiu uma matéria que ele acabou escrevendo um outro livro desmentindo tudo. Eu fiquei sabendo desse relato. Agora eu não vou lembrar os pormenores do que foi dito no livro, porque na verdade eu nunca li. Foi casos que rolaram na época a respeito disso, falando que ele estava desmentindo tudo que tinha acontecido. Nós até na live nós questionamos, caramba, se ele escreveu um livro sobre a experiência que ele viveu e depois de um tempo ele acabou virando evangélico e por determinadas razões que não se sabe, ele acabou achando melhor desmentir tudo, ou que, quem sabe, a experiência dele foi uma experiência com Deus, alguma coisa desse porte. Então a gente até questionou isso. Então uma coisa que foi questionado na época é que, por exemplo, no caso do Valdez, e no caso, por exemplo, agora dos companheiros deles, dos soldados dele, como é que fica isso?
entendeu? Então é um caso que tem que ser pensado a respeito, porque não foi ele sozinho, houve testemunhas, né? Houve testemunho. Como é que ficam essas testemunhas? E por que razão o próprio governo proibiu dele falar a respeito? Então a gente vê, por exemplo, no segmento que nós estudamos, que a gente vê diversas coisas que nós não compreendemos, na verdade, né? Então o que poderia ser tudo isso? Por que razão o próprio, digamos, governo não queria que isso viesse à tona, que acabou vindo, né? É claro, um caso como esse é muito difícil acobertar. E até hoje, na verdade eu não sei o que aconteceu com o Cabo Valdez, né? Até hoje eu vou ver, até lembrar, vou até dar uma pesquisada para ver o que aconteceu com ele, né? Então a gente não sabe. Então fica aí praticamente uma pergunta, né, que eu estou fazendo a cada um de vocês, para ver o que vocês acham a respeito, né? O que será que aconteceu com o Cabo Valdez, por que ele mudou toda a trajetória dele, né, em relação a isso? Então vai saber. Eu queria aproveitar também, já que a gente está falando sobre abdução, eu estava vendo aqui uma análise, tá? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Que trata-se, digamos, de uma análise crítica das abduções, né? Então, essa matéria ela foi escrita aqui por um correspondente, o Rodrigo Herrera, né, que é correspondente internacional da revista UFO no Chile. Então eu também, da mesma forma, eu vou procurar ler tudo que ele praticamente reportou, né, para o pessoal. Então ele começa assim, o subtítulo seria: são vários mecanismos das abduções alienígenas e os fatores psicológicos que podem levar à sensação de se estar sendo raptado por ETs. Este texto explora a ocorrência do fenômeno principalmente com as mulheres. Tá bom? Esse é um subtítulo aqui. Então vamos à matéria, gente, para eu terminar aqui. A minha ideia é apenas deixar isso aqui mais ou menos registrado, né? Que eu acho que é até importante, é um dos casos, acredito que emblemáticos e importantes para a gente poder falar a respeito, né? Já que o canal pretende daqui para frente só abordar assuntos assim marcantes, tá? Então aqui está dizendo assim, um dos aspectos mais relevantes da ciência é que ela nos disponibiliza instrumentos capazes de elucidar o fenômeno analisado. E ao contrário do que muitos estudiosos pensam, tal conceito é perfeitamente aplicável à ufologia, mormente ao campo das chamadas abduções. Não há, entretanto, um consenso em torno da origem do fenômeno. Ecoa uma profusão de vozes discordantes que confundem e atrapalham as discussões. Uns são a favor da hipótese extraterrestres, segundo o qual alienígenas atuariam como cientistas realizando testes em animais e seres humanos a bordo de suas máquinas complexas. Outros é nessa categoria que inclui a maior parte da comunidade científica, encaram e reduzem todo o fenômeno em termos estritamente sociológicos e psicológicos. A resolução do mistério da ufologia com esse complexo fenômeno. A partir daí, estruturam-se as hipóteses pertinentes e avaliam-se o que possuem de verdadeiro. Tá bom? Céticos e críticos pretendem explicar os fenômenos sem sequer terem saído a campo e entrevistado uma única testemunha de contato simples ou de abduções. Seus juízos de valor não comportam uma compreensão profunda da dita experiência, concentrando-se em pseudo-conjecturas revestidas de preconceitos e destituídas de fundamento. Não me refiro apenas às críticas do cético fanático, caracterizado pela ausência de flexibilidade mental, mas também aos dogmas dos crentes no fenômeno UFO, efeitos a explicar e reduzir tudo à hipótese extraterrestre. Os critérios utilizados para selecionar os objetos de estudo da ufologia surgem basicamente das notícias das próprias pessoas,
sejam testemunha de UFOs, sequestrada por ETs ou vítimas de outras experiências bizarras. Suas vivências costumam ser primeiro submetidas a uma avaliação psiquiátrica. Se a experiência ultrapassa os limites dessa disciplina, havendo, por exemplo, a confirmação por parte de outras testemunhas ou indícios atestando a materialidade do UFO ou do fenômeno a ele relacionado, procede-se à investigação ufológica propriamente dita, centrada nas testemunhas principais da ocorrência. Bom, os limites da compreensão, né? Vamos finalizar a matéria falando limites da compreensão disso tudo, né? Segundo o Rodrigo Herrera, né? Eu acho que é esse a tradução. As abduções, ao meu entender, dizendo ele, né? São os casos mais interessantes, pois na maioria das vezes ultrapassam os limites da compreensão a ponto de exacerbar as hipóteses convencionais, alucinações, patologias, alterações de consciência, etc., lançando-nos a uma dimensão antes desconhecidas da realidade. Devemos avaliar cuidadosamente o quadro geral dos sequestrados, e isso somente é possível com enfoque científico, por vezes ainda negligenciando nos meios ufológicos de todo o mundo, em especial do Chile, onde atuo e onde impera a desorganização e a precariedade de condições estruturais e intelectuais. Isso é a posição aqui do Rodrigo Fuenza Herrera, deve ser isso aqui o nome dele. Então é o seguinte, gente, eu passei aqui um pedacinho aqui para a gente poder deixar aqui um registro aqui no canal, que é sempre importante a gente deixar esses casos, mesmo que não exista aqui uma participação de alguns amigos, para a gente poder trocar uma ideia a respeito. Contudo, a minha intenção aqui foi deixar aqui esse registro, né? E agradecendo imensamente a presença de todos vocês aqui, né? E as pessoas que estão vendo essa matéria aí, não custa dar o seu like. E quem não é inscrito no canal, procure se inscrever, que é muito importante. Contudo, eu desejo a todos vocês aí tudo de bom, né? E vamos aguardar em breve mais uma matéria. Abraços e até mais.